Bem-vindos ao capítulo 6 de Fundamentos da Fé, Discernimento. Como a palavra protege contra o erro. É preciso entender que no mundo espiritual, nem tudo que reluz é ouro. A própria Bíblia nos alerta e muito sobre falsos ensinamentos que se espalham como um vento forte. A questão então não é se o erro existe, ele existe. A verdadeira questão é como podemos nos proteger dele. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele usa uma imagem muito forte. A de uma criança, um menino inconstante, sendo levado de um lado para o outro por qualquer novidade, por qualquer vento de doutrina. É exatamente assim que a imaturidade espiritual nos deixa, completamente vulneráveis. O caminho para se proteger, segundo a Bíblia, é o amadurecimento na fé. É isso que nos ancora na verdade. E aqui está o grande desafio, talvez o maior de todos. O engano não chega se anunciando. Ele não bate na porta e diz, oi, eu sou o engano. Não, ele se disfarça, ele usa uma linguagem que soa espiritual, ele cita versículos fora de contexto, apela para as nossas emoções. É justamente por isso que o discernimento não é um luxo para teólogos, mas uma ferramenta absolutamente essencial para a vida de todo cristão. Então, vamos à raiz do problema. De onde vem essa vulnerabilidade toda? A Bíblia é muito clara ao diagnosticar isso. A porta de entrada para o erro, na maioria das vezes, é a falta de um alicerce sólido. É a falta de conhecimento da palavra de Deus. As palavras de Jesus em Mateus são diretas, são sóbrias. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. O erro acontece fundamentalmente por essa razão. E veja bem, não se trata de falta de sinceridade. Muitas vezes a pessoa é sincera, mas está sinceramente enganada. O problema é a falta de conhecimento. Sem esse fundamento, qualquer ideia, por mais estranha que pareça, pode acabar soando como verdade. E as consequências práticas disso no dia a dia são muito claras. Qualquer frase bonita de efeito acaba virando sabedoria divina. Qualquer promessa que agrada o nosso ego, essa parece vir diretamente de Deus. Líderes carismáticos se tornam intocáveis, inquestionáveis. E qualquer movimento cheio de emoção é logo taxado de grande avivamento. A verdade é que a falta de conhecimento nos torna presas fáceis. Diante desse risco, que é real, a Bíblia não nos pede para sermos ingênuos, não nos pede para sermos passivos. Muito pelo contrário, ela nos ordena a sermos vigilantes. E entenda isso, testar o que se ouve não é falta de fé, é um ato de obediência fiel a Deus. A instrução do apóstolo João aqui é um mandato, não é uma sugestão. Ele diz, provai. Em outras palavras, testai, examinai. A ordem é cristalina. Devemos aplicar um filtro a tudo que se apresenta como sendo uma mensagem espiritual. Aquela ideia de fé cega, que aceita tudo sem questionar, simplesmente não é o que a Bíblia ensina. E aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado está a credulidade ingênua, que aceita tudo que soa espiritual. Ela busca a novidade, a emoção e tem medo de questionar para não parecer sem fé. Do outro lado está o discernimento obediente, que faz o quê? Examina tudo à luz da Escritura. Busca não a novidade, mas a verdade, a fidelidade. Essa é a diferença entre ser vulnerável e ser vigilante. E essa vigilância se torna ainda mais crucial quando a gente lembra do alerta do apóstolo Paulo em Atos. Ele avisou que o perigo poderia vir de dentro da própria igreja, pessoas se levantando e distorcendo a verdade. Por isso, ter discernimento não é ser paranoico, é um ato de cuidado, de amor pela igreja. Certo. Se o problema é real e o mandato para testar é claro, a pergunta é como a gente faz isso na prática? Como podemos ter esse discernimento? A palavra nos dá um caminho. Vamos ver agora uma ferramenta prática com 5 testes essenciais para avaliar qualquer ensino que chega até nós. É bom memorizar essa sequência: texto, contexto, Cristo, Evangelho e frutos. Pense neles como 5 filtros de segurança, filtros que nos ajudam a separar a verdade do engano. Vamos analisar um por um. O primeiro teste é o alicerce de tudo. A pergunta é bem simples. Onde exatamente isso está na Bíblia? A verdade bíblica é sólida como uma rocha. Ela tem um fundamento. Se um ensino não consegue se apoiar em uma passagem clara, direta das Escrituras, é preciso desconfiar. E muito. Logo em seguida vem o teste do contexto. Guarde bem essa frase. Um texto fora de contexto é um pretexto para o erro. A interpretação daquele versículo está respeitando o que o autor original queria dizer? Está levando em conta o que vem antes e o que vem depois? Ou será que o versículo foi sequestrado para justificar uma ideia que não tem nada a ver com a mensagem original? O terceiro teste é o teste de Cristo.
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para ele. Portanto, a pergunta que fica é: esse ensino coloca Jesus no centro das atenções? Ou Cristo é apenas um enfeite religioso? Um nome que se usa para validar uma mensagem que, no fundo, é sobre qualquer outra coisa. O quarto filtro é o teste do Evangelho. A mensagem central da fé cristã está intacta aqui? A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, está clara? Ou estamos diante de uma imitação barata? Um evangelho de autoajuda, de prosperidade material, de mérito próprio? E por fim, o teste dos frutos. O próprio Jesus disse que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Qual é o resultado prático desse ensino na vida das pessoas? Ele está gerando humildade, amor a Deus, amor ao próximo, busca por santidade? Ou o resultado é orgulho espiritual, medo, manipulação e divisão? Os frutos não mentem. Então nós vimos o perigo da ignorância, vimos o mandato para testar e vimos a ferramenta dos 5 filtros. Agora a gente chega na convocação final, que é usar esse conhecimento para nos firmarmos no coração da fé, sempre protegidos pela verdade. Então, que fique muito claro, o objetivo do discernimento não é nos tornarmos juízes arrogantes ou caçadores de erros. O objetivo é sermos guardiões da verdade, é cuidarmos uns dos outros com amor e, com isso, proteger a igreja do engano. Isso nos leva a uma reflexão final, e bem pessoal. Pensando em tudo que se ouve hoje em dia, em pregações, vídeos, livros, até músicas, qual desses 5 testes parece ser o mais necessário para ser aplicado? O do texto? O do contexto? O teste de Cristo, do Evangelho ou dos frutos? No capítulo 7, nós encerraremos nossa série com a chave de ouro. Vamos mergulhar fundo no segredo final para uma fé inabalável, revelando como toda a Bíblia aponta para uma única pessoa, Cristo no centro das Escrituras. Será o fechamento que conecta absolutamente tudo.